Bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. E hoje, me recebendo no espaço dela, quem fala comigo é a Glauci Maia. Oi, Glauci, obrigada por me receber e obrigada por aceitar o convite de participar do programa. Eu que agradeço, uma honra receber você aqui. E bora lá. A Glauci, ela é terapeuta integrativa e ela tem muitas técnicas. Eu já participei de duas técnicas dela, adorei as duas. Uma foi a leitura de cartas com a cigana Esmeralda, que ela faz toda terça-feira, intuída pela cigana, que é maravilhoso, vai muito além de previsões, sabe? Faz uma leitura um pouco da vida da gente, vale muito a pena. E eu passei pela cura arcturiana, uma mesa de radiestesia radiônica. Isso, é o sistema multidimensional arcturiano. Foi bárbaro, eu ainda tomei slow motion do tratamento. Sim. O tratamento com a cura arcturiana, ele visa trazer consciência, né, para você. Então, na verdade, você faz o tratamento trazendo questões para a sessão que você quer resolver, tratar, né, avançar na sua vida em algumas questões, mas junto com isso, ele vai trabalhar no teu sistema de consciência, ou seja, o entendimento do porquê algumas áreas da sua vida não avançam. E aí eu vou começar pelo básico. Tá bom. Quem são os arcturianos? Tá. Né? Porque a mesa, ela se conecta com esse povo arcturiano, né? Isso. Então, quem são os arcturianos? Tá. Os arcturianos são extraterrestres, para a gente traduzir, né, já rapidamente, são extraterrestres, são seres que vivem em dimensões muito avançadas, né, eles pertencem à constelação de Arcturus. Arcturus, na verdade, não é um planeta, é a estrela central deles, e em volta dessa estrela central que é Arcturus, existem 12 planetas, né? E assim como o planeta Terra, que nós temos aqui terceira dimensão, quarta dimensão, né? E estamos avançando para a quinta dimensão, como são 12 planetas, eles também têm faixas dimensionais diferentes. Os arcturianos, né, esses seres que estão nos ajudando aqui na nossa transição planetária, eles são seres que já são ascensionados. Então, são seres que já vibram acima da quinta dimensão, ou seja, são seres que já passaram pelo mesmo sistema que nós. E agora eles estão em quinta dimensão. Os que estão trabalhando com a nossa evolução, né, auxiliando nós aqui com a nossa transição planetária, trazendo inclusive técnicas, porque não existe só o sistema de cura multidimensional, a gente também tem as câmaras arcturianas, que é um outro sistema, né, são tecnologias avançadíssimas que eles têm. Na verdade, para vocês até entenderem, eles estão o equivalente a 3.000 anos na nossa frente. Nossa, é muita diferença. Se a gente pensar em termos de tecnologia, Glauci, a gente que acompanhou aí, a gente saiu da máquina de escrever e está hoje com o computador nas mãos. Isso. Em pouco tempo, a gente está falando aí entre 20 e 30 anos esse salto na tecnologia. O que é uma tecnologia de 3.000 anos à frente da nossa? Muita coisa, muita coisa. Por isso que eles estão nos auxiliando, né? A gente tem aí não só, como eu falei, o sistema de cura multidimensional, como nós temos as técnicas das câmaras arcturianas, e não são só os arcturianos, né? A gente tem aí conhecimento de técnicas sirianas, pleiadianas, existem outros seres galácticos que também estão nos auxiliando. Então, eles estão 3.000 anos à nossa frente, com uma tecnologia avançadíssima, inclusive quando a gente fala de câmaras arcturianas de cura, né, a gente tem aí mais de 36 câmeras. Eles trabalham com recuperação do nosso prana, da nossa energia vital, eles têm câmeras para expansão da nossa consciência, que a gente fala, né, aumento de gradiente de luz, que seria o aumento do nosso recipiente. Existem câmeras que a gente pode solicitar ao dormir, que a gente é levado, é desdobrado, né, para uma câmera dessa para estudos, para conhecimento, né, para auxiliar aí na expansão da nossa consciência.
Então eles têm muitas tecnologias e eles trabalham com eu falo que são as câmeras do Avatar, sabe? Sei, do filme do Avatar. Isso. Algumas pessoas, inclusive, relatam, né? Depois do tratamento, eu gosto muito de conversar com os clientes, né? Ah, como é que foi para você? Você, né, conseguiu visualizar alguma coisa? E tem pessoas que me relatam mesmo, né? Ah, é porque foi muito engraçado, eu me vi numa nave, eu me vi numa cápsula. Ai, parecia aquela cápsula do Avatar. Então, eu falo que são as câmeras, né? As câmeras arcturianas. E cada uma delas trabalha numa questão específica. Então é uma tecnologia muito avançada que está aí para nos auxiliar e tem nos ajudado bastante, né? Porque a gente nota após os atendimentos o quanto essas pessoas expandem, compreendem, porque todo o intuito deles realmente é trazer entendimento. Então, por exemplo, a pessoa que traz para uma sessão uma questão financeira, que é o básico, né? Ai, minha vida financeira não avança, né? É o básico do chakra básico. É o básico do chakra básico. Por que minha vida não avança? Por que eu trabalho e eu não consigo trazer os clientes? Então, eles não vão resolver esse problema especificamente, eles vão tratar a causa. O que está acontecendo com você? O que você está reverberando? Qual é o tipo de pensamento que você tem? Qual o tipo de sentimento que você emana a partir desses pensamentos? Então, eles vêm muito para trazer essa consciência, esse entendimento. E é muito interessante porque como eles trabalham numa vibração de puro amor, né, é 100% amor, tudo isso vem de uma maneira muito sutil, muito gradativa, né, você passa a ter o entendimento sem grandes catarses, né? Vem para sua consciência, então é por essa questão, eu estou pensando, né? Eu estou muito negativa na minha forma de pensar, eu estou emanando sentimentos que eu preciso mudar, então é muito interessante. E qual que é o interesse deles? Né? Porque tudo na vida a gente aprende que é uma troca. Então, a gente recebe essa cura. E qual o interesse deles em nos ajudar? Bom, primeiramente eu falo que eles são nossos irmãos mais velhos, né? É dessa maneira, inclusive, que eles se apresentam para nós, né? Como nossos irmãos mais velhos. Então, primeiramente, o intuito realmente é amor, é o amor incondicional que a gente desconhece, Sim. Né? Porque por mais que a gente fale sobre amor incondicional, sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, é muito difícil para nós. Sim, até compreender, né? A cabeça compreender exatamente o que é isso, que relacionamento é esse de incondicional, né? O tamanho desse incondicional, né? Que é justamente o não ter interesse. É justamente contribuir da mesma maneira que eles passaram e tiveram também ajuda com o processo de expansão deles, né, de ascensão do planeta deles, eles agora contribuem com a gente dessa maneira incondicional. Então, para nós é bem difícil ter esse alcance, porque nós, na terceira dimensão, vivemos na dualidade, a gente sempre acha que precisa de uma troca, né? A gente tem esse sentimento, mas você está fazendo isso para mim, o que será que você quer em troca? Mas na dualidade, isso é importante para manter a balança. Aqui ainda o que a gente vive ainda é importante, essa coisa da balança. Mas a transição vai fazer com que isso se extingua, né? É justamente isso que precisa Que seja acabar. pelo bem maior, Exato. E já está pago. Exatamente. A quinta dimensão é isso, não existe mais essa questão da dualidade, não existe troca, não existe mais ego. Acho que isso é importante, né, que a gente entenda. Os arcturianos não têm ego, tanto que todos eles têm a mesma aparência. Né? Nós aqui ainda temos essa coisa da beleza, da gente se arrumar, diferenciação, da diferença, pessoas diferentes, o julgamento daquele que é mais bonito, mais feio, mais bem arrumado, isso não existe. Eles são padronizados, eles são todos iguais porque eles já transcenderam essa questão do ego. Então, é puro amor, o intuito deles realmente é o puro amor. E como também já aconteceu no passado do nosso planeta, né, todas as vezes que a gente, de alguma maneira, que não foi só uma vez, né, que nós quase destruímos o planeta, né, a gente tem aí o planeta sobreviveu ao ser humano já algumas vezes, Algumas vezes, com bombas nucleares, né, então a gente já tem históricos aí de mais de uma vez que isso aconteceu. Isso afeta todo o sistema planetário, né, não afeta só o nosso sistema, só a Via Láctea, né, a gente precisa entender isso. Quando uma pessoa solta uma bomba, ela não está destruindo só o planeta Terra. Está mexendo com um ecossistema maior, né? De todo o universo. Então, assim, não é interessante
que a gente avance nesse sentido de guerras, né? Porque se realmente a gente não conseguir superar as nossas adversidades aqui, a gente acaba comprometendo todo o sistema, que vai além da nossa Via Láctea, né? Então, a gente tem comandos, né? A gente fala que o comando arcturiano faz parte do comando Ashta Shiran, né, que são os grandes comandantes aqui de todo o nosso sistema. Então, eu sempre brinco, só não existe regra na Terra. O resto tudo existe regra e se cumpre essas regras, né? Se cumpre por um bem maior, né? Por um bem maior, por esse amor incondicional de realmente ver tudo funcionando, respeito, empatia, e infelizmente a gente aqui ainda está caminhando. Nós somos bebezinhos, né? Tem um livro que eu li que os humanos são, no olhar de Deus, são os bebês. Então, bebês são permitidos errar e fazer caquinha, né? Bebê faz caquinha. Então, é mais ou menos nessa linha, né? Que eles vêm justamente para nos auxiliar, porque não é só no livro, é isso mesmo. Todo o universo, todos os seres que já estão mais avançados, eles entendem nós como crianças mesmo. E nós somos, né, se a gente for estudar realmente, se aprofundar, a gente vê que nós somos os mais recentes aqui, né? Então o intuito é realmente auxiliar essas crianças que ainda não sabem muito o que fazer. Mas que tem coisas preciosas na mão, né? Porque criança com arma nuclear na mão pode dar ruim. Sim, né? Sim. Porque um bebê, a gente não dá uma faca na mão de um bebê porque sabe exatamente que ele não tem maturidade para lidar com aquilo. Mas a gente tem aí as forças nucleares que podem atingir outros planetas, né? Exatamente. Então o intuito é nos ajudar para que a gente não faça caquinha e não destrua outros sistemas de vida do planeta. E né, durante a sessão, como que eles são acessados, Glauci? Então, eles vibram em energias muito elevadas, né? Como eu falei, eles já ascensionaram para a quinta e existem faixas aí dimensionais. Os que nos auxiliam aqui, eles vibram em 9ª a 12ª dimensão. Tá? Então a energia deles é muito alta mesmo, assim, eu falo que equivale a quando você acessa teu anjo da guarda. Eu ia perguntar sobre os anjos agora. É mais ou menos a mesma energia, assim, é uma energia que a gente não consegue nem realmente descrever, só quem passa por tratamento ou quem acessa que consegue explicar ou entender um pouco o que é essa energia. Então o que acontece? Por exemplo, né, quando eu vou iniciar os trabalhos, para que eu possa acessá-los, eu preciso sutilizar o meu campo o máximo possível, né? Então, desde que eu conheci os arcturianos e comecei a trabalhar com eles, eu fui entendendo, né, de forma gradativa, que eu precisava mudar muita coisa na minha vida, porque eu preciso estar o mais cristalina possível, para que eu eleve o meu padrão vibratório. Ter uma vibração mais sutil. Eu tenho que elevar, eu vou falar quinta, mas eu acho que eu nunca cheguei a atingir isso, mas eu tenho que elevar o meu padrão vibratório e eles, por sua vez, eles baixam um pouco deles para que a gente possa se encontrar no meio do caminho. No meio do caminho. Então é muito interessante que quando eu cumpro todas as minhas tarefas direitinho, consigo fazer tudo, eu sinto, a frequência é muito elevada, aí eu consigo sentir realmente. Por isso a gente até fala, né? Se a gente não estiver bem, se a gente não tiver com... Não dá para fazer, né, Glauci? Não consigo trabalhar. Então é muito interessante porque às vezes acontece, você, por exemplo, fica doente, pega uma gripe, né, doença no geral. Acorda de bode, porque a gente tem bode também. Sim. Mesmo tratando as pessoas, de vez em quando a gente também, né, mexe algumas coisas e tá complicado. Ou as dificuldades da vida, né? Às vezes você tá ali nos seus problemas e fica difícil manter seu padrão elevado. É bem difícil eu conseguir senti-los, né? Aí você vai me perguntar, tá, mas se você não sente, a terapia não está funcionando,
Sim, ela está funcionando. Para mim como terapeuta, é muito mais interessante que eu faça a minha parte da melhor maneira possível, porque isso vai me trazer uma segurança. Claro. É que nem o Reiki, né? Quando a gente ensina o aluno lá, a gente fala que o Reiki é uma energia totalmente cristalina, você é só um canal, ela vai passar por você, então se você não estiver muito bem, é até interessante, porque ao você canalizar a energia, ela também vai te alinhar e você vai conseguir tratar o seu cliente sem problema nenhum. Só que a gente, claro, né, quando você não tá bem, você tem essa consciência, pô, se eu não tô legal... Eu não vou dar o 100% que eu poderia, né? Exato, eu não vou estar com a minha entrega completa. Então, o interessante é que a gente esteja bem para ter essa segurança do que você está fazendo. Então eu tenho que elevar o meu padrão, eles baixam um pouquinho deles, a gente se encontra nesse meio do caminho e aí então começa o atendimento, né? O atendimento ele pode ser tanto presencial como à distância. A distância eu fiz online e foi bárbaro, assim, senti tudo. A gente trabalha no sistema com 28 mandalas, são 28 geometrias sagradas, então o atendimento em si é feito através de um bate-papo, né? A anamnese é um bate-papo, né? Para ver onde está pegando, o que é que a gente vai trabalhar. Porque às vezes a pessoa quando vem, ela não tem nem o entendimento do que está acontecendo. Ela só sabe que tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada com a minha vida, eu não consigo identificar muito o que eu só noto que eu não consigo avançar nos relacionamentos ou no meu trabalho. Então é através dessa conversa, que é uma conversa longa, né, toda uma avaliação, né, do que está acontecendo. A gente busca históricos de infância, como é que foi a infância, como é que foi a relação com os pais. Para tentar pegar a causa ali, né, da onde começou tudo. Exato, porque como eles trabalham com a causa das doenças, das nossas dificuldades, eu preciso ter esse aprofundamento. Claro. Porque aí a gente vai lá na causa, onde começou, tenta buscar, e aí juntos, né, na sessão, a gente escolhe 4 mandalas que serão usadas na aplicação, né? A gente não consegue usar mais que isso, porque realmente as 4 já são suficientes para bugar. A gente dá uma bugada legal, porque como vem para consciência, então você vai trabalhar com 4 mandalas e essas mandalas elas vão trabalhar na expansão da tua consciência, vão trazer para você o entendimento, para que você possa, então, entender por você o que é que está acontecendo. Porque, veja, isso é muito interessante da gente falar, né? Às vezes você vai para um centro espírita, seja ele qual for, e aí vou usar o que eu gosto muito, que é a Umbanda, né? Então você vai lá, gira de preto velho, você passa com o preto velho. O preto velho vai falar um monte de coisa para você. Ó, minha filha, você não está sendo grata na sua vida, você não está manifestando amor, você precisa ser mais amorosa, precisa ter mais amor no coração. Foi uma outra pessoa que falou aquilo para você. Foi uma orientação, Foi uma orientação. E aí o que que acontece? Claro que você vai parar, vai refletir no que o preto velho te falou, mas às vezes fica muito difícil você pensar, tá, mas o preto velho disse para mim que eu preciso ser mais grata. Normalmente o que você vai fazer? Nossa, mas eu sou tão grata, eu já faço as coisas tão legal, eu já agradeço, né, o alimento. Eu não entendi o que o preto velho quis dizer, porque não veio para sua consciência. Então, é uma informação, não é ainda uma sabedoria, só uma informação que você recebeu. Exato, é a mesma coisa eu chegar para você e for falar onde você está errando na sua vida, é a minha visão. Sim. Eu vou dizer, Cibele, sua vida não está avançando por esse motivo. Se você fizer isso ou fizer aquilo, você vai ver uma expansão, um avanço. Você provavelmente não vai entender, porque se aquilo não veio através da sua própria consciência, e quando a gente fala isso, é a pessoa entender, eu mesma enxerguei, eu enxerguei com os meus olhos. Quando a gente fala vir para a consciência, a gente precisa entender que é isso que a gente quer falar. Eu preciso enxergar com os meus olhos, com o meu sentir. Tem que fazer sentido para você, aquilo que, né, é um start, muitas vezes dá certo, né, quando alguém te dá um toque,
porque aquilo faz sentido, mas às vezes você não está encontrando onde está aquilo. Você fala, tudo bem, eu sei que é isso que eu tenho que resolver, mas dentro de mim, na minha atitude diária, onde está isso? Você às vezes até questiona, fala, mas eu tô fazendo tudo certo, eu tô fazendo isso, como? Como que o preto velho disse isso para mim? Não consigo entender aonde eu estou errando. Aí a cura arcturiana trabalha exatamente nesse ponto, de uma forma sutil, amorosa, gradativa, vem para a consciência. Aí você vai me perguntar, tá, mas como que é isso? É até difícil a gente explicar. Esse é o ponto da consulta, eu tentar explicar para o cliente como que isso vai se dar, porque realmente é de uma maneira muito sutil. É mais ou menos assim para vocês entenderem. Você vai dormir e quando você acorda você faz assim. É isso! Como que eu não enxerguei antes? Exatamente assim. Não tem outra forma de explicar. É uma lucidez, né? Um despertar de uma lucidez daquilo que está acontecendo. Como eu até te falei ontem, né, no nosso atendimento, tentando até te explicar como que isso se dá, vou contar uma experiência que eu tive, né? Eu gosto muito da cura, eu faço bastante para mim. Então teve uma situação específica na minha vida que eu já tinha feito uma outra terapia e veio parte do entendimento daquela questão, veio através dessa outra terapia. Veio tal, mas não veio completo, então eu fiquei sem entender algumas questões ali, tá, entendi que isso se deu dessa forma. E um dia eu tava recolhendo roupa no varal, dobrando bem bonitinho para guardar no guarda-roupa. Quando eu abri a porta para começar a guardar, foi uma coisa muito doida. Eu abri a porta e travei. E aí começou a vir as cenas. As coisas começaram a vir, que foi o resto da história. E aí foi que eu tive o entendimento daquela situação completa, porque daquelas questões desafiadoras, era uma questão desafiadora com uma pessoa específica, né? A gente às vezes tem isso, né? Por que eu não consigo me dar com um colega de trabalho? Por que às vezes a minha relação com a minha mãe, com meu pai ou com o filho é tão desafiador, né? Você fala, poxa, mas é meu filho, mas parece que eu não tenho uma afinidade, eu deveria amar, mas às vezes eu não consigo porque ele tem tantos traços negativos e eu não entendo o que acontece ali. Então, às vezes a gente fica procurando essas respostas, né? Então, a cura fez isso comigo. Abri a porta, veio o resto da história, acordada, não foi dormindo nem desdobrada. Então, ela traz insights, né? Ela vai trazendo essa lucidez. Isso vem de diversas formas. Ela pode vir você lendo um livro. Às vezes você está lendo e aí... É um gancho, né? Parece que aquele gancho te puxa a memória ou então o entendimento daquilo que estava desapercebido e põe um holofote em cima daquilo. E vem como um download mesmo, tá? Vem completinho, você tá lendo, ou às vezes muitas pessoas falam, Glaucio, eu tava lendo um negócio no Instagram, parece que aquele texto foi para mim e quando eu li eu entendi tudo, eu já sei que foi isso. Aí isso é trazer para consciência, porque eu posso dizer para você o que foi, fazer uma leitura do seu registro e eu dizer, olha, sua vida passada foi assim, você sempre vai ficar com a dúvida, porque não fui eu que vi, foi ela. Como é que eu vou ter certeza se o que ela está falando é real, se eu não acessei nada do que ela me falou? Então, quando a gente acessa a informação, quando a gente sente, porque quando a gente acessa, a gente também tem o sentir. Vem a memória do sentir lá, daquela vida, daquela situação. Aí, isso é a explicação do que é vir para a consciência. Aí a pessoa tem o entendimento e aí a mudança vem. Porque quando você sente, poxa vida, então foi isso que a pessoa sentiu quando eu falei aquilo, quando eu fiz aquilo. Porque muitas vezes acontece isso também, né? Eu não sei porque o outro tá tão magoado comigo, eu não falei nada demais. Não fiz nada e a pessoa tá... E aí quando vem pra consciência... Tipo assim, não fez agora. Puxa, a cura arcturiana puxa a capivara. Totalmente, chegou no ponto, é bem isso, e de uma maneira amorosa, isso é importante, que foi o que a gente conversou ontem, né, que eu te expliquei. Quando você usa uma medicina, por exemplo, medicinas da floresta, a gente tem muita catarse, então vem as peias, vem às vezes, né, todas aquelas questões que vem as sombras, né, vem as sombras ali naquela hora, né, são os vômitos, as diarreias que algumas pessoas relatam, né, e falam que a medicina ela é muito intensa. Eu falo assim, o gostoso da cura arcturiana, que não precisa passar por nada disso,
A diferença é que nas medicinas é ali naquele momento já acontece tudo, você já sai dali com a consciência em uma noite, né? Às vezes, né? Nem todo mundo acessa isso, né? Verdade, nem verdade. todo mundo acessa. Tem gente que tem umas viagens super, gostoso, eu vi, abracei o meu mentor, foi lindo. Aí você fala, não sei se era isso. E às vezes acontece depois, né? Isso. Já aconteceu comigo também, de tipo, ficar mais de um mês acessando informação. É o que a cura faz. Ela vai ficar ali ao longo de 30 dias trazendo essas informações para você. E aí vem de maneira muito amorosa, porque esse é o cerne de todo o trabalho arcturiano. Eles trabalham nesse amor incondicional e com essa consciência. Respeitando o nosso processo. Não adianta eu derrubar um monte de coisa em você se você não tem recipiente para receber aquela informação. Então eles nos respeitam, isso é maravilhoso. Eles respeitam o nosso tempo, nossa capacidade. Não adianta derrubar a pessoa. Se ela está procurando a cura e a carga for muito grande, ela não vai conseguir digerir. Você dá para uma pessoa que tem comida, a pessoa está com fome, você dá 3 frangos assados. Tá ótimo, mas eu não vou conseguir comer 3 frangos assados. Vai estragar. Vai. Você vai bugar a mente da pessoa. É isso. Mas é muito legal, muito gostoso. Vale a pena passar pelo processo. Agora eu vou te falar uma impressão que eu tive, além da consciência. Porque muitas vezes a gente faz terapia, vão se identificar, né? Quem está sempre atrás, faz terapia, entende o processo. Porque às vezes você entendeu o processo. Você sabe que aquilo foi para o seu bem, que está tudo certo, foi requalificado. Só que aquela dor, aquele quantum doloroso está guardado. Exato. Mesmo com consciência, mesmo você fazendo, por exemplo, sei lá, alguma coisa te faltou na infância. Faltou isso na infância, não foi legal. Aí você entende, não, porque a família passou por tal processo e não deu. Então você olha para aquilo e fala, não, estava tudo certo ali. Eu sei que aquilo faltou porque não houve nada de errado, estava tudo certo, mas aquela criança ficou sem o que ela precisava. Sim. Isso causa uma dor, mesmo você sabendo, tendo consciência, isso causa uma dor. E a mesa, ela pode limpar esse corpo de dor? Ela tem essa questão de limpar esse corpo de dor? Tem, muito legal você tocar nisso. A gente faz uma reprogramação, um ressignificar. Isso é muito legal, porque a gente fala assim, não, é um registro acástico, certo? Ou dessa vida, ou de vidas passadas, isso já foi ali para o teu registro, para o teu HD. Sim, né? Tá tudo bem, está com o carimbo de aprendido, registrado e guardado. Isso mesmo, mas às vezes, por exemplo, você faz uma determinada terapia, você trouxe o entendimento, né? Isso que você quer dizer, né? Você já até requalificou, entendeu? Fez as pazes com tudo aquilo. Com os ancestrais. Isso, com os ancestrais, tá tudo bem, todo mundo, gratidão, gratiluz, entendeu? Sim. Só que a criança lá embaixo ficou... O sentir fica. Exatamente. E a gente traz isso de volta em algum gatilho, né? Exatamente. Aí a vida começa a te revisitar com aquela mesma... Isso. Não com as mesmas pessoas, mas começa a te trazer de novo aquele sentimento, porque... tem uma ressonância com aquela coisa que está dolorida lá dentro. Isso mesmo, e aí a cura vai fazer o quê? A gente vai olhar para essa questão e vai fazer uma reprogramação. Os arcturianos vão trabalhar naquele sentir teu e vão reprogramar aquele sentir. É literalmente uma cura. Então, você vai... ter o entendimento do porquê das coisas e você vai notar que aquilo não reverbera mais. Porque, gente, é um alívio isso, né? Porque às vezes você faz... E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar comigo, porque a audiência tem muito buscador. Então, são pessoas que realmente fazem terapia, vão atrás, que querem mexer nas questões. Sim. Tem gente que quer só o gostosinho. Né? Eu vou limpar para ficar bem e tá tudo certo. Isso também tá e tá tudo certo. É o nome do programa. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Na verdade, vou até dar um exemplo. Eu tive já uma questão, né, que veio para nós ali, né, quando eu falo para nós é porque existe toda uma equipe de arcturianos. É uma equipe. É uma equipe de arcturianos, vem muita gente mesmo, inclusive as pessoas relatam, eu vi 4 arcturianos aqui na minha casa, é muito legal, então é uma equipe mesmo. Então eu falo assim, às vezes vem para nós questões assim de traumas, né, traumas de infância, que é essa questão da cura da criança, né?
Então, pessoas que já através de outras terapias tiveram um entendimento do trauma específico que aconteceu lá na infância. E, infelizmente, a gente tem muitas questões, né, de abusos. As mulheres, né, estão, graças a Deus, indo atrás, né, de buscar, e aí a gente tem muito essas questões. E aí eu tive uma questão específica com uma paciente que ela me relatava 2 pontos específicos. O primeiro que ela chegou para mim dizendo assim, Glaucia, é uma coisa muito interessante, que às vezes eu tô com um grupo de mulheres e na hora que tem que ter uma questão de uma pessoa, um homem ser desagradável, é sempre comigo. A gente pode estar em 10, é sempre comigo. Eu já tive episódios, por exemplo, de eu estar no mercado e eu ser assediada de maneira grosseira no caixa, sempre comigo. E aí ela falou outra questão, isso me trazia dificuldades de me relacionar. E aí eu fui buscar saber e através de uma outra prática eu descobri que eu tive uma questão de abuso na minha infância. Nós resolvemos, eu tive o entendimento, tive a consciência do que aconteceu, perdoei, estava tudo certo, só que eu dei um noto... lugar para isso, né? Quem faz a sistêmica, dei um lugar para isso, entendi. É aquela coisa toda. Só que eu noto que quando tem alguma questão, por exemplo, se eu estiver assistindo uma TV que passa sobre isso, me traz uma dor. E é uma dor que ressoa comigo. Uhum. Então, eu não sei de que maneira eu posso resolver isso. Daí eu falei, vamos trabalhar com a cura. Uhum. E aí nós começamos a fazer a cura, a gente tem mandalas específicas para trabalhar traumas, dores, cura da criança interior, porque como eu te falei, né, são 28 mandalas e cada uma delas ainda tem uma... Então é bem específico, dá para ir bem no cerne da questão, né? Dá. E aí então eu falei, vamos trabalhar isso que a gente vai reprogramar. Então a gente não tem como apagar as questões do nosso passado, nem dessa vida, nem de vidas passadas, tá tudo na nossa HD. E a ideia não é essa, né? Porque se a gente tá para experienciar, sim. Aí você, para se livrar, você apaga, você apagou todo um trabalho. Porque na verdade a gente hoje é quem é, graças a uma construção, né? De tudo que a gente viveu, aprendeu, passou, né? Ela é uma mulher forte, uma mulher batalhadora, uma mulher incrível. E foi o que eu disse para ela, eu sei que você é essa mulher por conta das coisas que você passou. A gente não tem como apagar, muitas coisas nos forjam, né? A gente é forjado pela vida, né? Pelos nossos desafios. Mas a gente não precisa reverberar isso. Ou seja, eu vou assistir uma novela, vou ver uma situação que eu passei e aquilo doer em mim, né? A gente não quer isso. A gente quer realmente que você olhe para aquela questão como um terceiro, como alguma história que você está lendo num livro e que aquilo não traga um sentido, né? E aí, então, eles vêm, a gente aplica a mandala e o intuito é fazer a reprogramação desse sentimento. E é muito interessante nesse caso específico que depois de um tempo ela fez 2 sessões e ela falou, Glaucia, assim, ó, incrível, porque eu notava que se eu chegasse, como né, gato escaldado tem medo de água fria. A pessoa já fica preparada, né? Já fica preparada. Então ela falava assim, eu era já ressabiada. Tipo, se eu chegasse num lugar que tinha muito homem, eu já ficava com medo, já ficava tensa. Ela falou, Glaucia, assim, ó, eu mudei da água pro vinho, eu agora consigo estar nos ambientes, não sentir aquela insegurança, se aquele sentir medo. Acuada, né? Acuada, já achando que vai acontecer alguma coisa comigo. E inclusive ela relatou que melhorou, porque ela é casada, né? E ela falava assim, eu tenho a sensação que eu tenho mais para entregar dentro dessa relação. É como se eu tivesse assim sempre esperando que alguma coisa fosse acontecer. Ela falou, olha, até meu marido notou assim que eu tô diferente. E vários relatos. Nossa, a gente ficaria aqui a tarde inteira para contar. Eu tive recentemente uma moça que passou por um atendimento também, muitas histórias de relações abusivas, vários casamentos de relações abusivas. Ela com um histórico até de abuso familiar mesmo, os pais bastante abusivos. E ela tentando buscar uma força dentro dela, e você olhava assim, meu Deus, essa mulher é uma mulher com tanta potência, vamos tirar essa potência, vamos trabalhar nessa potência. E aí ela fez uma sessão, gente, assim, ela é outra pessoa, e ela veio aqui na porta. Isso foi muito incrível, eu até comentei, falei, gente... E aqui a gente tá num condomínio fechado, como que ela veio na tua porta? Ela veio, ela fez assim, oi, ela veio me trazer um doce, para falar para mim assim, eu quero dizer para você
que eu sou outra pessoa, todo mundo tá notando, as pessoas olham pra mim e estão dizendo assim, nossa, o que que você fez? você Tá fez?" diferente. E eu tô me sentindo diferente. Porque a gente também tem mandala para trabalhar no sagrado feminino, então recuperar esse gosto por se olhar no espelho, né? Essa coisa de você ter prazer em se arrumar, porque o mais importante dessa questão do sagrado feminino e da autoestima, que a gente precisa entender que isso não é pro outro. Claro que não. É para nós, gente. Quantas vezes a gente olha e não tem mais prazer nem em se olhar no espelho, em se arrumar. E isso não tem a ver com o outro, né? Tem a ver com a gente, porque você pode se arrumar e sentir esse prazer de se arrumar para você fazer uma comida, né? Claro, Você claro. ter prazer ali em se arrumar, em preparar sua comida. Então isso é muito legal, é essa recuperação desse brilho próprio, dessa autoestima, de você encontrar o seu valor, de você, né, saber o teu lugar, né? O nosso lugar de centelha divina, né? Com certeza. E Glaucio, fora a mesa arcturiana, você trabalha com outro tipo de limpeza também. Não é limpeza, é tratamento, né? É, trabalho com a técnica astariana, que é a mesa quântica estelar astariana. Essa eu falo que é Power Ranger, né? Então, explica a diferença, porque parece, a gente vê muita mesa de radiestesia, né? Onde a mesa de radiestesia são símbolos, né? Gráficos, e o operador ele vai ativando através de cristais, do pêndulo, é como se ele fizesse a conexão da intenção daquela energia ir para aquela pessoa. Então, canaliza quem traz energia, de que forma na mesa. Faz uma leitura, né, através da mesa, e aí vai ao objetivo, né? E aí nem todas as mesas têm a mesma não são para as mesmas coisas, que tipo você falou que a arcturiana tem 28 geometrias sagradas. Então ela compreende basicamente todas as problemáticas, mas mesmo assim você tem uma outra mesa. Então qual a diferença de eu escolher uma e não escolher outra? Na verdade é mais a gente do lado de cá que vai ver a necessidade, ou numa conversa prévia, né? Porque às vezes a pessoa vem com uma determinada questão e ela vem já pedindo, né? Ah, eu quero fazer a cura arcturiana. Tá, mas por que você quer fazer a cura arcturiana? Ah, porque eu tô assim, assim, assim. Aí ela, de acordo com os relatos dela, eu vejo que nesse momento você precisa de um 90 energético. Um limpezão. Um limpezão. Não adianta trocar vasinho se tua casa tá com o chão sujo. É basicamente isso. Primeiro eu preciso organizar, para depois, não adianta eu querer trazer questões para consciência, se a pessoa às vezes está com muita formas de pensamento, se ela já, por questões que ela traz, a gente já faz uma identificação prévia que pode ter energias invasoras, né, ou artefatos, né, que estão ali, quando a gente fala assim, vamos traduzir para o público, né? Obsessor, chip, implante, ovoide. Aí você conversa com a pessoa e fala, meu Deus, ela trabalho feito. Magia, exatamente. Isso. Tudo isso. Então você conversa com a pessoa e fala, nossa, mas aí ela tá obsediada, tá cheia de implante, fizeram magia para ela, a cura arcturiana não vai nesse lugar. Não dá nem para enxergar a pessoa, né? Primeiro tem que abrir para enxergar a pessoa para poder agir, né? Exato. E essa é a diferença das duas mesas. Porque a cura arcturiana, como ela vai trabalhar nessa vibração elevada de puro amor e de consciência, e de questão de consciência, ela não vem para trabalho pesado, ela não vem para trabalho de Exu. Vamos falar o português de limpeza mesmo. De limpeza pesada. Não é pro BOP. Ela vem para expandir você. Você quer crescer, você quer avançar, você quer ter um entendimento mais profundo do que você veio fazer, o que você pode contribuir através do seu trabalho, né? Com o planeta, enfim, esse é o intuito da cura, ter entendimento sobre questões da vida, né? Por exemplo, me aconteceu isso lá no passado, por que comigo? Né? Por que eu? Né? Eu quero ter esse entendimento, cura arcturiana. Então ela vem para expandir realmente a tua consciência. Agora, se você precisa
de limpeza, Tá muito remoções, pesado. está muito pesado, tem questões ali realmente bloqueando, né, de outras maneiras, porque é diferente às vezes eu mudar meu pensamento para avançar minha vida, ou eu mudar através de obsessor, porque às vezes a gente tem muito pensamento que não é nosso. Muito intruso, né? Intruso. E aí você fala assim, tá, mas você sempre foi assim, você sempre... Não, eu tô desse jeito de um tempo pra cá, eu tô tendo uns pensamentos que não são meus, as coisas não estão avançando, eu só penso isso, só penso aquilo. Opa, pera lá. Então aí a gente está falando realmente que você pode ter uma energia invasora, que pode ser várias, tá, gente? Não só obsessor, tem a questão do fractal, que somos nós mesmos, né? Nos obsediando. Calma. Explica um pouquinho. A gente não joga no ar e deixa todo mundo na curiosidade. Você explica um pouquinho, por favor, o que é um fractal de alma? Nossa, fractal de alma, assim, ó, todas as vezes que a gente tem uma vida, e aí se a gente desencarna naquela vida, tem aquela vida bacana, integrado ali naquele ambiente, com as pessoas que fizeram parte ali daquela história, porque eu falo que nossas vidas é tudo histórias, né? Sim. São histórias, é o livro da vida mesmo. Então, se você desencarnou legal, bem a grosso modo para vocês entenderem, tá? Então, você desencarnou legal, tá tudo bacana, ok, você não deixou nada para trás. Mas vamos supor que você tenha tido um desencarne traumático, foi assassinado ou aconteceu alguma coisa, muitas brigas, muitas questões com outras pessoas. Deixou dívidas, né? Deixou dívida. O que acontece com a nossa alma? Nós desencarnamos e fica um resquíciozinho para trás. E esse resquíciozinho para trás é o que a gente chama de fractal. A gente larga esse fractalzinho lá no passado, que a gente chama, né, fala que fica preso na linha do tempo. E aí, ele pode ficar lá presinho na linha do tempo e nunca nos incomodar. Mas pode acontecer, por exemplo, nessa vida, acontecer alguma situação específica e isso gerar um gatilho e esse fractal acorda, ele nos localiza, porque eu falo que ele localiza a gente. Então, assim, vou dar um exemplo, vamos supor nós duas. Nós tivemos uma vida passada e nós brigamos por causa de uma pessoa, um rapaz. Nós queríamos o mesmo rapaz e aí ele quis você e eu não me conformei, eu fui lá, matei você. Você vai desencarnar, esse fractal, esse pedacinho da sua alma fica preso na linha do tempo. Agora nós estamos aqui novamente os três encarnados. Agora esse rapaz está interessado por mim. Aí o fractal lá seu, do passado, começa a nos obsediar. E aí você também está aqui encarnado. Estamos os três, somos amigos, mas a pessoa... Gente, que medo! Aí agora a pessoa tá comigo. O que a gente pode estar fazendo sem saber. Aí, só que agora tá tudo bem, agora você não quis o mesmo rapaz e nós somos os três amigos. Aí o seu fractal lá daquela vida, acha você, te localiza e começa a falar aqui no teu ouvido, que você obviamente não é falar da gente ouvir, mas é como uma influência, uma interferência. É um pensamento que você pensa que é seu. Que você pensa que é seu. Como assim? Você é amigo deles? Você vai ser amiga dela? Você não lembra que lá atrás ela te matou por causa dele? Agora ele escolheu ela e não você? Você vai deixar as coisas assim, barata? Né? Tudo assim, ó, uma novela, grosso modo, para vocês entenderem. E aí o que você começa a fazer? A gente vivia super bem. E de uma hora para outra você começa a mudar de comportamento comigo. Você começa a ficar agressiva comigo, você começa já a bater de frente comigo com tudo, você começa a se transformar na minha inimiga. Eu falo, nossa, mas o que aconteceu com a Sibeli? Eu gosto tanto dela. A gente era tão amiga, a gente se dava bem, agora ela resolveu que tá me atacando e começa a fazer fofoca e tipo, você viu, você sabe onde ele tá? Ou seja, é a mesma coisa que faria um obsessor. Sim. Só que quando a gente entra no sistema, a gente descobre que é esse fractal e aí a gente precisa trazer esse fractal para esse momento presente. Aí existem várias técnicas, até né? A apometria também trabalha com isso. A apometria trabalha de maneira muito específica e eu diria que até mais pontual, porque ela realmente traz o fractal para uma... Traz consciência para ele e canta para subir. Exato. Olha, você não é um espírito, você é apenas um fragmento. Você é ela e ela está encarnada. Você está encarnada. Então você precisa entender que está tudo bem, que agora foi dada uma nova
oportunidade para justamente haver o perdão, né? E aí traz a consciência para aquele fractal, e aí esse fractal aceita, primeiramente ele precisa ir para um hospital espiritual para receber o tratamento, e depois, quando ele estiver prontinho, ele tem que integrar a tua mônada, né? Ele tem que fazer parte da tua verticalização. E você está falando isso, eu estou pensando assim, que na minha cabeça, um fractal pode trazer para você coisas boas também. Sim. Por exemplo, se o fractal ele deslocou por medo, o fractal era médico na outra vida, aí ele matou uma pessoa, ele perdeu um paciente e foi morto porque perdeu o paciente, ele rejeita e ele perde toda aquela capacidade de ser médico daquele fractal, pode acontecer? Aí quando você integra, ele traz essa qualidade de volta? Traz essa qualidade. Inclusive a gente tem na cura arcturiana, a gente tem mandalas que você pode utilizar esses eus. Esses resgates, resgate de fractal. Para te ajudar agora. Porque, por exemplo, às vezes a gente está num momento da nossa vida que a gente não encontra muitas respostas, né? O que eu faço? Quais são as escolhas mais acertadas? Então vamos trabalhar com essa mandala, onde você vai trazer os seus eus superiores avançados, os seus fractais que deram certo, sim, que tem uma consciência expandida, uma sabedoria, que já passou por aquilo e tem um conhecimento mais avançado que você, para eles te auxiliarem no aqui e agora nessa questão. Interessantíssimo, né? Porque a gente não tem só os negativos, isso que eu ia falar, porque os negativos não, os que ficaram em sofrimento, isso, vamos dizer assim, a gente ficou com aquele resquício, com aquela memória de sofrimento, né? Não é negativo, só precisa que ele tenha consciência de que aquilo já foi, já passou, que você está numa nova oportunidade, né, de harmonizar a situação. Então ele só está na memória de um sentir que está preso na linha do tempo. Então a gente precisa trazer ele para o aqui e agora e integrar e mostrar para ele que aquilo já foi, que foi dada uma nova oportunidade, porque o fractal não enxerga isso, ele está preso na linha do tempo. Sim, ele está revivendo, é como se ele ficasse num looping revivendo aquela história. Exato. E aí você usa também, da mesma maneira que você integra o negativo ou aquele que está na memória, né, negativa, da tristeza, você também pode usar os saberes, os conhecimentos dos seus fractais positivos, que é o famoso chamar o eu superior, né? É legal porque quando a gente fala de cura, de tratamento, a gente sempre pensa que tem alguma coisa errada que precisa ser curado. Mas quando a gente pensa assim, a gente pensa em upload. Claro, não tem só. E dá um grau no que você já tem, de trazer toda aquela sabedoria e de alguma forma isso faz parte de você, né? Sim, pertence à tua mônada, né? Então nada mais justo do que você chamar seus irmãos superiores, né? Que já têm um conhecimento para te auxiliar. Isso também é muito legal e a gente também tem que aprender a fazer isso no nosso dia a dia. Eu sempre falo, né? Quando eu faço os atendimentos, eu costumo falar muito isso quando eu faço atendimento com a Esmeralda, né? Porque às vezes a pessoa ela vem realmente questionar as cartas, né, para trazer uma clareza, um entendimento sobre uma questão da vida. E eu sempre falo assim, ó, vocês têm que aprender a se conectar com o anjo da guarda e com o teu eu superior. São coisas que a gente deveria fazer ao acordar e dormir. São o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Você acorda, você pede pro teu anjo da guarda fazer parte da tua vida ao longo do teu dia para te trazer proteção e chama seu eu superior para trazer lucidez para as questões que você tem do dia, né? Porque às vezes a gente durante o dia, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu escolho? Que caminho? Né? Então, quando você faz essa conexão, você está justamente chamando esse teu irmão mais velho que já sabe o caminho para ele te auxiliar durante o dia. E ao dormir, a gente fazer a mesma conexão, o anjo da guarda, para nos proteger durante o sono, porque todo mundo desdobra, sim, você pode não lembrar ou pode achar que não, mas todo mundo desdobra e vai para os planos espirituais, e é importante que você faça isso com proteção, né? Então, agradece toda a proteção, a ajuda que você recebeu, tanto do anjo da guarda como do eu superior ao longo do dia. Já pede a proteção para dormir, né, para o anjo da guarda e para o teu eu superior. Então, é uma coisa assim que deveria fazer parte da nossa rotina, né, a gente estabelecer essa conexão. O eu superior, ele é o teu irmão mais velho, e o anjo da guarda, todos nós temos um mesmo anjo da guarda. Esse anjo da guarda está nos acompanhando, gente, desde que a gente foi criado. É o
mesmo anjo da guarda. Isso é uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem. Então, em todas as encarnações que a gente teve, a gente tem o Eu mesmo não anjo da sabia. guarda. É sempre o mesmo anjo, ele tá te acompanhando. Eu não sabia isso. Então, Olha, o anjo da interessante, guarda, informação ele nova. sabe tudo que já rolou com você. Então, por que que a gente não estabelece, né, Já é íntimo, de alguma maneira é muito íntimo, né? Sim, então, antes de você chamar qualquer outra coisa, qualquer outra entidade, eles são seus mentores diretos, seu eu superior, seu anjo da guarda, meu anjo da guarda, você que sabe tudo que rolou comigo, me ajuda, me protege, que eu faça as escolhas acertadas, me ajuda a não errar mais, a tomar os caminhos certos, de manhã e antes de dormir. Eu acho que isso já melhora muito a nossa vida, pelo menos mudou para mim, desde que eu tive esse entendimento, que essa informação veio para mim, e eu faço isso. Às vezes antes de dormir eu tô capengando de sono, eu tô com meu olho quase fechando, eu me lembro que eu esqueci de... Ai, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, obrigado, me protege durante o sono e bora lá. Já valeu, já tá ali. Você manda só um torpedinho. Manda um torpedinho bem rápido, que é isso mesmo, né? Mecânica quântica. Se a gente manda o WhatsApp, chega, qualquer coisa que você pedir chega também. Então, é por aí que vai. Eu acho que essa nova visão, a apometria traz muito isso pra gente, essa rapidez, né? Na apometria, assim, você deu o comando, tá dado. Tá dado. É como o botão do elevador. Você ficar com o dedo, você apertar, ele vai reconhecer da mesma maneira, porque o comando tá dado. Exato. Na verdade, a apometria veio realmente para mostrar para o ser humano algo que Jesus falou lá atrás e que ninguém entendeu. O que eu faço, vocês podem fazer. E a gente, quando começa a estudar apometria, você entende, se eu dou um comando, a única coisa que precisa é que eu confie que eu tô dando esse comando e ele realmente vai acontecer, porque também não adianta nada eu dar o comando, mas será que criou mesmo o campo de força? Será mesmo que eu tô protegida? Mas não adianta nada. Não, tem que ter Tem firmeza. que Eu ter acho que uma das firmeza. coisas que a gente tem que ter é firmeza. E acreditar na própria capacidade. Isso. E eu acho que a técnica veio, porque na verdade eu falo que todas as técnicas é para isso, né, Sibeli? Eu não sei se você... Eu enxergo mais ou menos isso também. Porque Jesus veio e falou para nós assim, ó, todos vocês são tão poderosos quanto eu. Né? E ele falou, diga para essa montanha, vá daqui até lá e ela vai. Só que ninguém acredita que pode fazer isso. Aí o que que acontece? A gente tá aí há 2024 anos, recebendo técnicas. Vamos mandar essa técnica para ver se eles entendem. Vamos mandar um reiki para eles entenderem que eles podem, né? Porque o reiki é uma ferramenta, mas se você parar para pensar, Jesus também fazia a mesma coisa. Ele impunha a mão e a pessoa levantava. Porque ele acreditava que só fazer aquilo era suficiente. Que as benzedeiras já faziam lá atrás, né? Que a gente tem povos muito antigos. Diz que, por exemplo, a massagem diz que o primeiro Neandertal que deu uma topada inventou a massagem. Né? Que você dá uma topada, é natural você esfregar o lugar. Exato. Então é mais ou menos isso, né? Eu acho que as ferramentas elas vêm para trazer o empoderamento. Sim. Porque você vai acreditar no que você está fazendo porque você tem aquela bengala. Certo? Vamos ser bem realistas, porque é isso, é a mesma coisa da vela, né? Então, eu tenho vários altares, né? E aí, quando você começa a avançar nos teus estudos, você vai entendendo exatamente isso. Mas espera lá, eu preciso mesmo dessa vela para eu me conectar com o meu anjo da guarda? Porque assim, em que momento eu criei essa ideia, esse dogma, esse paradigma de que é a vela que vai fazer essa conexão. E é muito interessante que a gente até está mencionando a apometria tá vindo, né? Porque agora eu tô indo pro avançado, né? Dos meus estudos da apometria, eu tô apaixonada, porque traz uma libertação. Gente, é muita tecnologia. A apometria é muita tecnologia. É magia pura. É magia pura. Magia pura porque eu digo e mando e aí pronto, acabou e vem como uma bengala para eu acreditar que eu aprendi algo, mas que na verdade se a gente parar para pensar, tava tudo sempre lá. Tava tudo dentro de mim. Eu poderia fazer isso a qualquer momento. Né? Então essas técnicas elas vêm para nós para isso. Então a história do altar hoje raramente eu vou lá e boto toda a coisa arada no meu altar que eu botava antes, porque eu tô
avançando na minha consciência, no Na meu sua entendimento, crença, né? Não que esteja errado. no acreditar em mim, né? É. Que de repente não há necessidade tanto da vela. Não, pera lá, mas senão a gente fica muito amarrado. Mas se eu estiver fora do meu altar, Eu não e vou conseguir fazer não nada. tiver todos os meus elementos, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou, por exemplo, numa emergência atender alguém na casa dela, porque pera lá, não tô em casa, não tô com as minhas guias, não tô... A ferramenta principal é essa daqui, né? Somos nós e a nossa autoconfiança, né? Então isso é muito legal. E é isso que eu tento, de alguma maneira, passar para as pessoas, em todos os meus atendimentos. Autonomia. Eu quero que as pessoas avancem nesse entendimento da mesma maneira que isso está chegando para mim. Se eu puder de alguma maneira auxiliar as pessoas a ter esse mesmo entendimento, né? Então eu acho muito interessante questão de banhos, de velas. Às vezes eu vejo as pessoas assim, mas pode tal coisa? O que você sente? Isso. Você falou, eu acho que para mim você falou o mais importante, o que você sente. O que você sente? Porque uma coisa que serve para mim não serve para você. Exato. Eu tô sentindo de fazer esse banho hoje, então faça esse banho hoje, né? Então acenda essa vela hoje. Faça de acordo com o seu sentir. Você é senhor do seu mundo, né? Saint Germain veio aí com esses comandos. Eu sou o senhor do meu mundo. Né? Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar, ou seja, eu sou, não é você que vai dizer para mim o que é melhor para mim. E nem é a vela sobre mim. Eu acho, a minha percepção é que a mente humana, ela utiliza rituais para materializar algumas coisas, e que isso tem o seu valor. Sim. Para algumas pessoas existe esse percurso, né? Exatamente. Até porque a gente está conversando uma questão aqui que não foi sempre assim, nem para mim, nem para você. Imagina! Como eu mesma disse, eu já tive muitos altares na minha casa. Era um no meu quarto, era um, não sei o que, não sei o que. E aquilo para mim era importante que sempre tivesse uma vela acesa. Engraçado que, você já leu Cartas de Cristo? Foi ele que eu... já li. Não, foi o outro que eu citei, mas já li Cartas de Cristo. Gente, é incrível. Tem na internet gratuito para baixar em PDF. Então, ali é que começou esse entendimento para mim, porque ali ele fala, né, inclusive da vela. Vocês precisam da vela para ter a consciência de que vocês estão acessando um plano superior, seja lá qual entidade, né? Se acende a vela ou para um preto velho, ou para o seu anjo da guarda, e a gente quando acende a vela, você acredita que é através da vela que eu estabeleci essa conexão. E lá no Cartas de Cristo ele fala que na verdade basta que você pense em mim para que você esteja conectado comigo, né? Porque Cartas de Cristo supostamente seria um livro psicografado por Jesus, né? Então ele fala, basta que você se conecte comigo para que você esteja conectado. Então, eu lembro que quando eu li esse livro, foi um divisor de águas, assim, para mim. Muitas coisas vêm, né? Sério, mas é óbvio. Aí, é isso que eu falo que é o vir para a consciência. Aí, ao ler o livro, eu lembrei das palavras de Jesus, mas é verdade, foi o que ele veio falar. O que eu faço, vocês também fazem. Ele não acendia vela, ele não tinha reiki. Aí, peraí que eu vou fazer um chucurei aqui. Simplesmente, ele impunha as mãos e a coisa acontecia, né? Então, isso acendeu uma lâmpada para mim. Claro, foi exatamente o que ele falou. Ele está tentando dizer de novo a mesma coisa. A mesma coisa. Né? Então, isso eu tento passar para as pessoas. As pessoas precisam acreditar, né? Nelas próprias. Eu tento fazer muito isso. Eu faço muito isso quando eu leio as cartas, né? Estabelece conexão com seus guias, mestres e mentores. Pede para eles. A gente precisa estreitar a relação com a nossa espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Então, assim, quando a gente soltar esse corpinho, né? Quando a gente soltar esse corpinho, vamos continuar o que nós somos, os seres espirituais. Então, a gente aqui está só no 1%. A gente só enxerga 1%, existe outros 99% que é o mundo espiritual. E por incrível que pareça, enquanto a gente está aqui, a gente só dá valor para 1% e esquece os 99%. É porque tudo puxa, não é por acaso, é que a vida tem boletos. E boletos são bastante insistentes. Desafiadores. Eles são desafiadores e insistentes. Toda vez que você quer levar, ele fala assim, chegou o dia de eu me fazer... Toda vez que você pagar um, chega outro. Chega outro. Então, isso, eu estou brincando de boleto, mas são as necessidades realmente humanas. Então, a gente precisa de dinheiro, você quer viajar, você quer fazer um curso, você quer ler um livro,
tudo. Se você não está pagando, alguém está pagando para você, porque essa é a moeda de troca nessa realidade. E isso puxa a gente várias vezes, né? Da gente não dissociar, falar, eu sou espiritual e tenho essas coisas humanas para fazer, mas isso puxa bastante. Puxa, e eu acho que a gente está, graças a Deus, vivendo uma época, um tempo, né, em que toda essa questão da espiritualidade está vindo para a consciência, né? De alguma maneira, você, pelo menos eu noto que a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão muito interessadas nesse algo mais, né? Querer saber o algo mais, né? Eu tenho muitas pessoas que chegam para mim com essa indagação. Olha, na verdade, eu nem sei por onde começar. Eu queria, na verdade, mesmo saber, assim, o que é que eu estou fazendo aqui. E isso é muito importante, essa é a pergunta do despertar, eu falo, né? Você nota que você está realmente caminhando para esse despertar quando você se preocupa com isso, né? Porque não estamos aqui só para pagar os boletos. Isso, só para brigar com o dia a dia, né? Ou para ter uma situação desafiadora no meu trabalho e não conseguir. Ou até coisas gostosas. A gente não está aqui para jogar videogame. Isso faz parte da vida, mas isso não é a vida, isso são coisas diferentes. Exato. E aí, quando bate essa indagação interna, né? Tá, mas será que é só isso? Pagar boletos? Será que não tem algo mais? Tem, ótimo, muito bom. Vamos lá. Então, vamos lá que eu tenho um mandala. Eu sempre falo, eu tenho um mandala pra gente chegar nesse lugar aí. Quer descobrir o que você veio fazer? Porque, como eu te falei, são 28 mandalas. A gente tem as mandalas de tratamento, mas dentro dessas 28, a gente tem mandalas de expansão. A gente tem mandala para fazer pedido, a gente tem mandala para alinhar chakras, toros, nadis, a gente tem mandala para trazer os mestres ascensionados, né, para trazer 12 raios cósmicos para alinhar todo o nosso campo, a gente tem mandala de expansão, a gente tem mandala para saber quem são nossos guias, mestres e mentores. Então chega um momento da vida da pessoa, tipo, olha, eu tô escutando umas vozes aqui, tô sentindo que tem presenças comigo, mas eu ainda não consigo identificar. Bora lá, eu falo que eu sou a Power Ranger, se me dá lugar, então vamos avançar. Você tem medo? Não, então bora lá, vamos botar uma mandala que você já vai saber rapidinho quem são seus guias, já vai escutar, e é muito interessante, daqui a pouco a pessoa fala, nossa, Glaucia, já estou escutando, comecei a psicografar, comecei a escrever, estou sendo totalmente intuída, estou canalizando umas coisas, né, na verdade às vezes as pessoas não têm esse entendimento, tá vindo umas coisas para mim, eu estou escrevendo, você está canalizando. É que na verdade, Glaucia, chega uma hora que você está tão afinado que você já não sabe distinguir o que é seu e o que vem ajuda de fora, vai se misturando isso. Vai. Isso a gente percebe mesmo quando você começa a trabalhar mesmo integrado com a tua espiritualidade. Uma coisa que é muito legal falando sobre integração de espiritualidade, trazendo essa questão, porque muita gente também vem pra gente, né, com medo da espiritualidade. Muito. Eu não quero que você veja nada, eu não quero que você fale nada. Tá tudo bem, só que o mundo vai te acessar. É melhor você saber, porque se você já está sendo acessado, não é conversar com o outro que vai parar. E uma coisa que é legal, que as pessoas têm uma visão equivocada da espiritualidade, muito. Que se você começar a ter visões ou receber as informações, você tem que trabalhar com espiritualidade. Isso. Né? E eu noto muito isso também, que as pessoas... Mas é uma regra antiga isso. Antigamente falava assim, se você começar a trabalhar no desenvolver centro... tua mediunidade... desenvolver sua... você tem que ir para o centro, vestir branco, fazer... Não. Hoje a gente vê que isso é um caminho, mas não é o único caminho. Sim, é para nós, isso é importante. Se eu sou um ser espiritual que estou vivendo uma vida terrena, quando eu acesso toda a minha família espiritual, eles vão me auxiliar. É para mim primeiro. Claro. Né? Então, assim, duas coisas, né, que eu acho importante a gente comentar. Essa espiritualidade, ela vai começar a se manifestar para, primeiramente, você, para o seu desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, eu sou médica, estou começando a desenvolver essa mediunidade que está começando a
pipocar aqui para mim. Ah, eu vou ter que atender num centro espírita? Não. Não, integra no seu trabalho. Integra no seu trabalho. Conecta com os seus mestres antes de começar o seu trabalho, para que Bezerra de Menezes, para que André Luiz te intuam durante os seus atendimentos e naquela coisa que você está titubeando na avaliação do Será que aqui vem a informação? Inclusive, você já trouxe vários profissionais no seu canal, fantásticos, que falam, que são profissionais da saúde que fazem isso, e é sobre isso. Eu sou um dentista. Se eu estou insegura no que eu estou avaliando aqui, se eu estou integrada com a minha espiritualidade, você está intuído, a sua espiritualidade está ali te auxiliando naquele tratamento. Então você integra naquilo que você faz. E não precisa você dar passe em nenhum lugar. As pessoas precisam parar com esse dogma, com esse paradigma, né? De achar que vou desenvolver minha mediunidade, eu tenho. Não, você vai servir ao coletivo através daquilo que você faz. E com muito mais propriedade, com muito mais confiança, porque eu estou aqui, ó, eu sinto os meus mentores, eu escuto eles me dizendo, ó, isso é isso, né? Como a gente quando trabalha com a espiritualidade, o que eu faço? Eu escuto eles dizendo, ó, ela precisa de tal coisa, ela precisa disso, isso é isso. Ou quando eu tô canalizando a Esmeralda já fala tudo pra mim antes de eu ler a carta. Eu não preciso das cartas. Às vezes a pessoa nem conectou ainda com você, e ela e a Esmeralda já conectou. Já, quando marca, às vezes eu já sei tudo que a pessoa vai precisar, o que vai ser falado, o que vai ser tratado. Isso é uma canalização, isso é uma integração que eu tenho com a entidade que me acompanha, que me assiste para aquele atendimento. Então, facilita o meu trabalho? Claro que facilita o meu trabalho. No meu caso, trabalho com isso, mas você pode ser um médico, você pode ser um advogado, e você vai integrar a tua espiritualidade no teu trabalho. Então parem de achar que vocês vão desenvolver mediunidade e tem que ir pro centro espírita. Eu não quero mexer com isso, porque eu não tô pronta para dar passe. Não vai dar passe. É só para você ir um pouco além mesmo de você mesmo. De você mesmo. Eu sempre dou o exemplo que eu tenho um amigo que faz manutenção de máquinas. E ele fala que ele para na frente da máquina e sem abrir a máquina ele já sabe o que ela tem. Mas é óbvio, se tudo é partícula, exatamente. Se tudo tem energia, eu me conecto com a energia daquele instrumento e sinto que ela vai me dizer, não é verdade? É isso aí. E outra coisa que eu acho muito importante, né? A questão do boom de terapeutas, né, Sibeli? É, muito. Gente trocando de carreira para ser terapeuta, talvez por essa visão, porque a coisa está se desenvolvendo para mim e eu tenho que trabalhar com isso. E aí, às vezes, a gente vê... é difícil a gente, não julga, mas eu fico vendo umas coisas, a gente já estava conversando sobre isso, né? Eu vejo umas coisas na internet que eu falo, meu Deus do céu, mas a pessoa nem resolveu a própria vida. Ela nem pegou aquilo tudo que ela faz para acertar a própria vida. Isso tem a ver com o que eu estou falando. Se eu tenho que integrar essa espiritualidade para mim, para o meu uso pessoal, a gente precisa fazer isso. Eu preciso usar em mim. Como que eu vou oferecer alguma coisa para alguém se eu ainda não sei se ela funciona para mim? Eu tenho muito isso, né? Eu sou muito crítica comigo mesma. Então, eu sei o que você está falando, mas... talvez até essa pessoa que não resolveu tudo na vida dela, ela vai atender uma pessoa que não resolveu e nem olhou para isso. Então, perto dessa pessoa, ela é mestre. Ela não é mestre de todo mundo, mas perto... Acontece também. Porque tem público para todo mundo. É verdade, tem também. É verdade. Mas então, aqui é importante a gente olhar primeiro para nossas nossas questões, trabalhar as nossas questões para que eu tenha propriedade naquilo que eu vou te oferecer, né? Sim. Funciona? Funciona. Eu testei em mim. Eu faço isso, mas funcionou pra mim. Hoje em dia, Glaucia, eu acho que tá tudo certo como tá. Tudo certo. E tá tudo certo. Obrigada, querida. Ai, meu amor, que delícia. Eu espero que todo mundo tenha gostado do nosso bate-papo. Com certeza. Que a gente tenha ajudado, A gente fez o melhor que a gente podia pra hoje, então o melhor é o 100%. E tá tudo certo. Obrigada, Glaucia. Eu que agradeço, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Gente, muito obrigada. Eu não falei, deixa o joinha aí pra gente, inscreva-se no canal e boa semana para todo mundo. Tchau!